Vamos iniciar a correção do PET Complementar Semana 1, Volume 2, primeiro ano, Matemática. Os temas trabalhados são temas de revisão, potências de 10, conjuntos, funções. Questão número 1. Estão corretas as afirmativas, exceto. Nós temos 5 afirmativas. Vamos testar uma por uma. Na primeira, letra A, 52.000 é igual 5,2 vezes 10 elevado à quarta potência. Veja que o número 52.000 foi escrito em potência de 10. 52.000 é um número inteiro, então a vírgula está localizada depois do último algarismo. A vírgula foi deslocada e trazida entre o 5 e o 2, ficando 5,2. O deslocamento foi de 4 casas e foi um deslocamento para a esquerda. Quando a vírgula é deslocada para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. Então, a alternativa está correta, é verdadeira. Vamos testar a alternativa letra B. 0,00052 é igual a 5,2 vezes 10 elevado a menos 4. Veja que a vírgula foi deslocada, ficando entre o 5 e o 2, por isso, 5,2. O deslocamento também foi de 4 casas, porém, foi um deslocamento para a direita. Quando a vírgula é deslocada para a direita, o sinal do expoente deve ser negativo, conforme nós podemos ver. Então, também está correta essa alternativa, é verdadeira. Próxima alternativa, letra C. 0,00052 é igual 52 vezes 10 elevado a menos 5. A vírgula foi deslocada para depois do número 2, ficando 52, como está apontado pela seta. O deslocamento dessa vez foi de 5 casas e foi um deslocamento para a direita. Quando a vírgula é deslocada para a direita, o sinal do expoente deve ser negativo, conforme nós podemos ver. Então, essa alternativa é verdadeira, está correta. Alternativa letra D. 52.000 é igual a 0,52 vezes 10 elevado à quinta potência. 52.000 é um número inteiro, a vírgula está localizada depois do último algarismo. Veja que a vírgula deslocou e veio para antes do 5. Então, eu coloco uma vírgula aqui e um zero aqui na frente, ficando 0,52. O deslocamento foi de 5 casas. O deslocamento foi para a esquerda. Quando a vírgula é deslocada para a esquerda, o sinal do expoente é positivo, conforme nós podemos ver. Então, também está correta, também é verdadeira. Resta apenas a alternativa E. 52.000 é igual a 52 vezes 10 elevado a menos 3. 52.000 é um número inteiro, a vírgula está localizada depois do último número. Veja que a vírgula foi deslocada, ficando após o 2. Então, vai ficar 52. O deslocamento foi de 3 casas e foi um deslocamento para a esquerda. Quando a vírgula é deslocada para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. Porém, na resposta está com expoente negativo. Então, essa é falsa, está errada. Estão corretas as afirmativas, exceto. Todas estão corretas, exceto a alternativa letra E. Questão número 2. Sabendo que A é 12 vezes 10 elevado a menos 20, B é 6 vezes 10 elevado a 10 e C é 3 vezes 10 elevado a menos 5, temos. Aqui a gente tem várias operações envolvendo potências de 10. O número de sentenças corretas é 0, ou seja, nenhuma está correta, apenas uma, duas, três, quatro, todas estão corretas. Então, vamos testar uma por uma. Na primeira, eu tenho uma multiplicação de A vezes B. Então, eu vou multiplicar 12 vezes 6 e as potências de 10, como são potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou somar menos 20 mais 10. Então, ficou 12 vezes 6 é 72. Aqui eu conservo 10, no expoente eu faço menos 20 mais 10 é menos 10. Comparando as respostas, vemos que a primeira opção está correta, é verdadeira. Então, coloquei um V aqui para a gente lembrar.
Vamos testar a segunda alternativa. Agora é B vezes C. Então, 6 vezes 3 e 10 elevado à décima vezes 10 elevado à quinta. Para multiplicar potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vou somar 10 mais 5. Então, ficou B vezes C é igual. 6 vezes 3 é 18. Conserva a base 10 e 10 mais 5 é 15. Comparando a nossa resolução com a alternativa apresentada na questão, nós vemos que está correta, que ela é verdadeira. A alternativa C, ou melhor, terceira alternativa, né? A dividido por B, agora é uma divisão. Então, 12 vai dividir por 6 e na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 20, menos 10. 12 dividido por 6 é 2. Aqui eu vou conservar o 10, né? E vou fazer menos 20 com menos 10 é menos 30. Comparando a nossa resposta com a alternativa da questão, nós vemos que não é a mesma coisa. Portanto, essa é falsa, está errada, né? Incorreta aí. E a última é B dividido por C. Então, o 6 vai dividir por 3 e 10 elevado à décima vai dividir por 10 elevado a 5. Na divisão de potências de mesma base, conserva a base e diminui ou subtrai os expoentes. 10 menos 5. Então, 6 dividido por 3 é 2. Aqui eu vou conservar a base 10 e no expoente, na potência, 10 menos 5 é 5. Comparando a nossa resolução com a resposta, vemos que está correta, que é verdadeira. Portanto, o número de sentenças corretas é 3. São 3 sentenças verdadeiras ou corretas. Questão número 3. Os conjuntos A, B e A inter B têm, respectivamente, 20, 15 e 8 elementos. O número de elementos de A união B é... Então, se é respectivamente, é na ordem dada. O número de elementos do conjunto A é 20, o número de elementos do conjunto B é 15 e o número de elementos de A inter B, 8. Basta aplicar a fórmula do número de elementos da união de dois conjuntos. Número de elementos do conjunto A, 20, mais número de elementos do conjunto B, 15, menos número de elementos de A inter B, 8. 20 mais 15 menos 8, 27. A alternativa, letra B. Questão número 4. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões. 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Então, nós vamos construir um diagrama de acertos. Aqui eu tenho a primeira questão e a segunda questão. Veja que 10 alunos acertaram as 2 questões. Então, eles vão ficar nesse meio, nessa interseção. Eles acertaram tanto a primeira quanto a segunda questão. Então, já posso colocar o 10 aqui. Vemos também que 25 acertaram a primeira questão. O diagrama da primeira questão é o diagrama azul. Veja que esse diagrama não está vazio. Já tem 10 lá dentro. O problema fala que 25 alunos acertaram a primeira questão. Como já tem 10, faltam 15. Continuando, 20 acertaram a segunda questão. O diagrama da segunda questão, o diagrama vermelho, ele não está vazio. Dentro do diagrama de acertos da segunda questão, já tem 10 alunos. Para completar os 20, que fala no enunciado da questão, faltam 10. Vamos lembrar que a prova foi dada na classe de 40 alunos. Se eu somar 15, mais 10 é 25, mais 10 é 35. Para totalizar 40, faltam 5, que devem ficar do lado de fora. Ou seja, eles não acertaram nenhuma das questões, nem a primeira e nem a segunda. Vamos construir um quadro, que é o quadro do universo, para que fique mais organizado. Quantos alunos erraram as 2 questões? Veja bem, quem acertou a primeira questão está no diagrama da primeira questão. Quem acertou a segunda questão está no diagrama da segunda questão. Os que estão do lado de fora não acertaram nem a primeira e nem a segunda. Então, quem não acertou nenhuma questão é porque errou a questão. Então, os alunos que erraram as 2 questões são esses 5 alunos, que não acertaram nem a primeira nem a segunda. Portanto,
erraram as duas questões. Alternativa, letra B. Questão número 5. Se D de f, 1, 2, 3, 4, 5, é o domínio da função dada por f de x é igual x menos 2 vezes x menos 4, então o seu conjunto imagem tem um elemento, 2, 3, 4, 5 elementos? Para isso, vamos construir uma tabelinha. Aqui a gente vai colocar o x e aqui a gente vai colocar o y. Veja que y é x menos 2 vezes x menos 4. A gente sabe que f de x é a mesma coisa de y. X é sempre o domínio e y vai ser a imagem. O domínio veio pronto, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou ter o x1, eu vou ter o x2, o x3, o x4 e o x5, já que x é sempre o domínio de uma função. Agora, nós vamos substituir. Quando x é 1, quem vai ser o y? X menos 2, então 1 menos 2, que multiplica x menos 4, 1 menos 4. 1 menos 2 é menos 1, e 1 menos 4 é menos 3, e menos 1 vezes menos 3, mais 3. Quando x é 2, quem vai ser o y? X menos 2, então, ó, 2 menos 2, que multiplica x menos 4, 2 menos 4. 2 menos 2 é 0, e 2 menos 4 é menos 2. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, quando x é 2, o y é 0. E quando x é 3, o y é 3 menos 2. X menos 4, 3 menos 4. Então, x menos 2, no caso, 3 menos 2 é 1. E 3 menos 4, menos 1. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Quando x é 4, quem vai ser o y? X menos 2, 4 menos 2, vezes x menos 4, 4 menos 4. 4 menos 2 é 2, e 4 menos 4 é 0. E 2 vezes 0 é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. E o último, quando x é 5, quem vai ser o y? X menos 2, ó, 5 menos 2, vezes x menos 4, 5 menos 4. 5 menos 2 é 3, vezes 5 menos 4 é 1, e 3 vezes 1 é 3. Então, x é o domínio, y é a imagem. Como nós queremos o conjunto imagem, nós queremos encontrar o y. Veja que eu encontrei o y3, né, que aparece duas vezes aí. Encontrei o 0, que também aparece duas vezes, e o menos 1. Então, x é o domínio. O domínio eu já sei, é 1, 2, 3, 4 e 5. A imagem é o y. Então, nós temos o y menos 1, o y0 e o y3. Portanto, a imagem, ou conjunto imagem, é o menos 1, o 0 e o 3. Esse conjunto imagem tem quantos elementos? 3 elementos. Os elementos repetidos nós colocamos apenas uma vez. Questão número 6. Dados A, 1, 2, 3 e 4 e B, 1, 3, 5, 7, 9, em que x pertence a A e y pertence a B, a lei que representa uma função é. Então, eu tenho várias alternativas, eu vou testar uma por uma. Vamos lembrar que se x pertence a A, o primeiro conjunto é sempre o conjunto x, que é o domínio. Então, o domínio vai ser o conjunto A. 1, 2, 3, 4. Y pertence a B. O Y é a imagem. A imagem fica dentro do contradomínio, que é o segundo conjunto, que vai ser o conjunto B. Os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Para disparar as flechas, eu tenho que ter a lei. Vamos testar a letra A. Letra A, Y é igual a 2x. Então, aqui é x, que é o primeiro conjunto. Vamos testar o primeiro x, que é o x1. Então, quando x é 1, quem é o y? 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, quando x é 1, o y é 2. Então, eu vou disparar a flecha do 1 para o 2. Ó. Do 1 para o 2. Só que não tem 2 aqui. Então, significa que essa lei não representa uma função nesse diagrama. Vou testar a alternativa B. Y é igual a x mais 1. Então, observe. Vamos testar com o primeiro x aqui, que é o x1. Então, quando x é 1, o y é 1 mais 1, que é 2. Então, nós montamos o par 1 e 2, né? Então, vai disparar a flecha do 1 para o 2. Ó. Do 1 para o 2, só que aqui não tem 2. Então, essa também não representa uma função nesse caso aí.
Vamos testar a alternativa C. Y é igual a 2x menos 1. Então, eu vou testar aqui. Quando o x é 1, quem vai ser o y? 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. Então, quando x é 1, o resultado do y também foi 1. Então, eu vou disparar a flecha do 1 para 1. Então, disparei a flecha. Agora, quando x é 2, quem vai ser o y? 2 vezes 2 menos 1, obedecendo a lei aqui, né? 2 vezes 2 é 4, menos 1 é 3. Então, quando x é 2, o y é 3. Então, vai disparar a flecha do 2 para o 3. Aqui é x, aqui é y. Mais 1, quando x é 3, quem vai ser o y? 2 vezes x, então 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. Então, quando x é 3, o y é 5. Vai disparar a flecha do 3 para o 5. Quando x é 4, que é o último aqui, né? Quando x é 4, o y é 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4 é 8, menos 1 é 7. Então, vai ser a flecha do 4 para o 7. Então, nós estamos vendo que esse diagrama de flechas representa, sim, uma função. Então, essa lei y é igual a 2x menos 1 é uma função. Por quê? Cada elemento do primeiro conjunto disparou exatamente uma única flecha. É uma função de A em B. A é o domínio e B é o contradomínio. E os elementos que recebem a flecha são a imagem. Então, quando eu usei esta lei, realmente representa uma função. Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa C. Mas, mesmo assim, eu vou testar as seguintes. Por exemplo, alternativa D. Y é igual a 2 mais x. Vou testar aqui, ó, com o x1. Então, quando o x é 1, quem vai ser o y? 2 mais 1, que é 3. Então, a flecha vai ser o x1, o y3. Então, do 1 para o 3. Disparei a flecha. Vamos testar o outro aqui, ó. Quando o x é 2, quem vai ser o y? 2 mais x, 2 mais 2, que é 4. Então, quando o x é 2, o y é 4. Então, a flecha vai do 2 para o 4. Ó, não tem. Do 2 para o 4. Aqui não tem 4. Então, isso aqui não é função. Por quê? Para ser função, cada elemento do primeiro conjunto deve disparar exatamente uma única flecha. E aqui estes elementos não dispararam. Então, a letra D está errada. Vamos testar também a letra E, né? Na letra E fala que a função y é igual a x. Então, essa é bem fácil. Quando o x é 1, quem vai ser o y? O y é igual a x, então é 1 também. Então, vai ser 1 e 1, de 1 para 1. Essa deu certo. Quando o x é 2, quem vai ser o y? O y é igual a x, então o y é 2. Então, vai ser x2 e y2. Quando você tenta disparar uma flecha do 2 para o 2, aqui não tem 2. Então, não é função, né? Portanto, essa também não deu certo. Então, conforme nós já vimos, a lei que representa uma função, neste exemplo, é a alternativa C. Y é igual a 2x menos 1. Chegamos ao final da correção da nossa atividade. Bons estudos e até a nossa próxima aula.